Bom, agora vamos dar uma olhada nesse exemplo que está aqui então. Quero que a gente verifique se esse argumento que está aqui ele é válido ou inválido. Só que agora, eu sei que você sabe demonstrar construindo tabela verdade. Eu sei que aí do outro lado você já até se acostumou com a ideia. Não, Bruno, tá bom. Vamos construir tabela verdade. Não, é agora eu que não vou te deixar construir tabela verdade. Pô, Bruno, mas aí não dá para construir tabela verdade? Dá para construir tabela verdade. Só que agora já fica ruim, cara. E você tem ali 4 proposições simples, né? I, Q, R, S. Então a sua tabela verdade teria que ter quantas linhas? Teria que ter 16 linhas. Você pode demonstrar por tabela verdade? Pode, mas aí agora é que a gente vai, do que eu fiz com vocês no bloco anterior e do que eu fiz até agora, filtrar o que é o melhor. Qual que é o único caso que pode dar problema? O único caso que pode me dar problema é aquele em que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Fora isso, eu não tenho problema com relação à validade do argumento. Então agora a gente começa a trazer técnicas mais próximas do que a gente precisa para as questões de prova. Eu vou mirar no que pode ser a exceção, que é premissas V e conclusão F. Então vamos tentar arrumar um jeito, sem ter que construir a tabela verdade. Vamos tentar arrumar um jeito de fazer com que aquelas premissas fiquem V e a conclusão fique F. Vem cá. Vou supor que as minhas premissas fiquem V e a minha conclusão fique F. Bom, para a minha conclusão ficar F, aqui na minha conclusão tem um conectivo OU, certo? E aí, o conectivo OU é aquele conectivo que fica feliz com qualquer verdade, e que ao mesmo tempo, para ser falso, depende de valores lógicos necessariamente falsos, certo? Então aqui, para que a minha conclusão fique falsa, eu precisaria que a minha Q fosse falsa e que a minha R fosse falsa, tá bom? Aí vamos seguir a vida. Ah, proposição Q com valor lógico F, vou empurrar isso aqui para cima, ó. E aí, não adianta vir com um papinho do tipo, ah, Bruno, mas aí, e se eu colocar a minha P verdadeira, verdadeiro com falso, aqui vai dar falso. Cara, eu não estou nem um pouco interessado numa situação em que a minha premissa fique F. Eu não estou interessado nisso. Porque onde eu tiver premissa F, qualquer coisa que fuja do premissa vir com conclusão F, seria garantia de argumento válido. Eu tenho, internalize o que eu estou falando aqui, eu tenho que o tempo inteiro que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Eu vou tentar ao máximo forçar aqui para tentar ver se a exceção acontece. Se a exceção não acontecer, é porque aquele argumento vai ter que ser válido. Então aqui, para que essa premissa fique verdadeira, a minha proposição P teria que ser o quê? A minha proposição P teria que ser falsa. Fechado? Então tá aqui, ó. Minha proposição P falsa, minha proposição Q falsa. Aí eu vou trazer isso aqui para cá, olha. Imagina que a minha P ali em cima tenha sido falsa. Vou trazer ela para cá. Se aqui a minha P é falsa, a minha S aqui teria que ser o quê, gente? A minha S teria que ser verdadeira. Fechado? E aí aqui eu tenho conectivo OU. E aí como eu tenho aqui conectivo OU, meu conectivo OU pede a presença de pelo menos uma verdade. Se a minha S é verdadeira, aqui olha, se a minha S é verdadeira, a minha R sendo falsa, tá vendo aqui, ó, não tô, mas de onde você tirou que a R tinha que ser falsa? Aqui, olha, minha R tá falsa ali de baixo, certo? Então veja se você consegue entender o que aconteceu aqui. Você conseguiu sair na manha, mas agora você tem um conhecimento legal, você conseguiu sair na manha, sem construir a tabela verdade, tentando mirar naquele caso que você sabe que é a exceção. E o que você conseguiu me mostrar? Que a exceção ela pode acontecer. O que é a exceção? Eu consigo criar uma situação em que as minhas premissas fiquem verdadeiras e minha conclusão fique F. Qual que é essa situação? A situação é essa que está aqui, olha. A minha P é falsa. A minha Q é falsa. A minha R é falsa. A minha S é verdadeira. Se eu jogar nesse argumento proposição P falsa, proposição Q falsa, proposição R falsa, proposição S verdadeira, o que essa combinação de valores de P, Q, R e S faz no meu argumento? Faz com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Ora, se existe alguma maneira, internalize isso que eu estou falando, se existe alguma maneira de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, é porque esse argumento ele é o quê? Ele é inválido. E aí você conseguiu perceber o drible que você deu?
Se você fosse construir a tabela verdade, você teria que testar quantas combinações? Você teria que testar 16 combinações. Sabe o que a gente acabou de concluir aqui? Se você fosse construir a tabela verdade, você teria lá 16 combinações. Daquelas 16 combinações, teria só uma linha, seria a linha em que aquelas combinações ali acontecem. Só teria uma linha em que lá na tabela verdade eu ia enxergar premissas V com conclusão F. Seria meu único problema. Só que aí a gente conseguiu, então, ir pelo caminho contrário, que é o de tentar verificar a exceção à regra. E aqui nós encontramos, aí eu acabei de ver aqui no meu chat, né? Eu curto as exceções à regra. Tá aqui, exatamente. Essa aqui era a única combinação de valores de P, Q, R e S que faria com que esse argumento aqui fosse o quê? Inválido. E aí acabou, certo? Se você arrumar alguma combinação que faça com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, você acabou de mostrar para mim que meu argumento é inválido. Aqui, ó, argumento inválido. Tá bom? Isso aqui agora, meu amigo, já é panorama de questão de alto nível. A gente está dando salto, tá bom? A gente está saindo aqui do básico, da pedra fundamental da teoria. Eu já estou começando a te mostrar sacadas de questões de alto nível. Vem, mais um exemplo. Olha isso que está aqui. Quero que você verifique para mim se esse monstrinho que está aqui, ó, é válido. Olha para cá. Aqui eu tenho P, cis, aí só para deixar claro, tá, gente? Aqui, olha, é como se eu tivesse parênteses aqui, tá? O que eu R, apesar de não ser necessário, que a gente já sabe pela ordem de precedência, e a gente tem que dar preferência ali ao ou primeiro, né? Já que não tem parênteses, a gente tem que fazer primeiro o ou, mas só para deixar claro é como se eu tivesse aqui, olha, ou, e por aí vai. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui então. Vejam. Abraão, eu quero construir tabela verdade. Beleza, guerreiro. Tabela verdade aqui não teria nem tantas linhas, né? Seriam 8 linhas, porque a gente tem 3 proposições simples, que são P, Q e R. Proposição P, Q e R, tabela verdade, com 8 linhas, 2 elevado a 3, 8, e aí você teria que ir lá construir uma coluna para cada premissa. Então você teria que, no final das contas, fazer ali as contas e teria que ter uma coluna da primeira premissa, uma coluna da segunda premissa, uma coluna da terceira premissa, uma coluna da quarta premissa. E a coluna da conclusão. E teria que verificar ali naquela tabela com 8 linhas se o quê? Se eu tinha alguma linha em que as premissas seriam verdadeiras e a conclusão seria F. Então, para você não ter esse trabalho, a gente tenta encurtar o caminho, indo pelo oposto, tentando analisar a exceção. No fim das contas, vai ser mais simples isso. Se eu conseguir mostrar que existe algum jeito, alguma combinação de valores de P, Q e R que fazem com que as minhas premissas fiquem V e a minha conclusão fique F, eu nem preciso demonstrar através da tabela verdade. Se eu conseguir algum caminho de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, é porque meu argumento vai ter que ser inválido, perfeito? Então é atrás da exceção que eu estou correndo. De novo, não tem que se preocupar. E um erro que vocês cometem, que é clássico, é o seguinte: Brunão, eu imaginei que as premissas eram V e que a conclusão também era V. Cara, como eu vou falar com vocês sobre isso mais à frente? Você está querendo testar o que com isso? Ah, não, eu quero ver o que acontece quando as premissas são V e a conclusão é V. Você vai fazer teste para quê? Eu já te garanto, se você estiver imaginando que as premissas são V e a conclusão é V, você já está garantindo para mim que o argumento é válido. E você está querendo testar o quê se você já sabe a resposta? Está vendo a perda de tempo que você está arrumando para um caso que não te ajuda em nada? Não existe isso, cara. Ah, eu vou supor o que acontece quando as premissas são V e a conclusão é V. Para quê? Eu já te antecipo, se for isso é porque o argumento é válido. Você tem que tentar arrumar um jeito de verificar se a exceção acontece. A única exceção é essa. V, 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 V e F. É isso que está aqui que você tem que ver se acontece. Só isso. Tá vendo a ideia do que a gente está propondo aqui? Você está encurtando o seu caminho, ok? É uma técnica muito importante para questões de prova. Lá vamos nós. QR. A minha QR vai ser falsa. Beleza. Então, se a minha QR é falsa, eu preciso que a minha Q seja falsa e que a minha R seja falsa. E agora eu vou começar a brincar com esse negócio aqui. Se a minha não P é verdadeira, olha pra cá, se a minha não P é verdadeira, é porque a minha P vai ter que ser o quê, gente? A minha P vai ter que ser falsa. Fechado? Então eu vou colocar aqui, olha. Falso. Se e somente se, eu coloco aqui, olha, QR.
Q ou R já está até aqui embaixo, né, gente? Olha, Q ou R já está até aqui, olha. Isso tudo já é falso, certo? Porque aí a Q é falsa, a R é falsa, então, olha, isso aqui já dá falso. Então, repara, o que dá falso se somente se falso? Vamos lembrar lá da tabela do se somente se? Se somente se é aquele conectivo que pede sempre dois valores lógicos iguais. Então, olha, tem dois falsos aqui, o meu resultado tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Então, falso com falso, verdadeiro. Pega aqui, olha, proposição Q. Proposição Q é falsa. Proposição P, falsa. Proposição R, falsa. Ó, se eu fizer F ou F na tabela do ou com dois falsos, dá falso. E aí, se o se somente se está olhando para dois caras iguais, o se somente se olhando para dois caras iguais faz com que o meu resultado seja verdadeiro. Beleza, então tá tudo caminhando bem. Vem aqui na última, olha. Na terceira, na verdade, né? Minha R. Minha R é falsa. Minha P é falsa. Minha Q. Minha Q a gente viu que era falsa também. Tá bom? Olha aqui, ó. O que acontece quando eu faço F ou F? F ou F dá F. E aí F, se somente se F, dá o que aqui na bicondicional? F, se somente se F, dá verdadeiro. E aí? E aí, você me mostrou que a exceção acontece. A única coisa que não pode acontecer, aconteceu. Qual que é a única coisa que não pode acontecer num argumento? Ou que pode acontecer, né, mas que gera um resultado diferente. E é a situação em que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. E eu acabei de mostrar que isso aqui é totalmente possível. Se eu partir do princípio que a minha P é falsa, que a minha Q é falsa, que a minha R é falsa, se essas três proposições forem falsas, eu faço com que as minhas premissas fiquem verdadeiras e que a minha conclusão fique F. Se isso acontece, pode acabar. Ah, Bruno, mas aí, cara, eu não testei a possibilidade das três serem verdadeiras. Eu te garanto que não é problema. Ah, mas e se tivesse mais? Porque tem situações em que isso pode até acontecer, tá? Tem situações em que mais de uma combinação, é porque nos dois exemplos que eu trouxe aqui, propositalmente, estou lidando com situações pontuais em que apenas uma combinação faz com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Mas dependendo do argumento, pode ser que a gente ache até mais de uma combinação que faça com que as premissas fiquem V e F. Eu não vou precisar nem mostrar mais de uma combinação. Eu tenho que me preocupar em achar uma. Se eu achar uma combinação em que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, acabou. É sinal de que o argumento é inválido, certo? E aí, só para a gente trazer aqui um conceito técnico, mas que pode aparecer em prova. Se eu fizesse a condicional associada a esse argumento, qual que é a conclusão que você ia chegar então sobre a condicional associada a esse argumento? A condicional associada a esse argumento não seria uma tautologia. Sempre que o argumento é inválido, a conclusão associada ao argumento não é tautológica, certo? Vocês estão lembrados sobre isso? A gente falou sobre isso no nosso bloco anterior. Eu vou trazer aqui o exemplo desse daqui que fica mais fácil, tá bom? Vejam, ó. Se eu colocasse assim, se P, então Q, E, se R, então S, E, P ou S, então Q ou R. Lembra que a gente pode sempre transformar um argumento numa condicional? Como que a gente transforma aquele argumento em uma condicional? Eu pego as premissas, ligo essas premissas pelo conectivo E, e olha, algo que eu não comentei no bloco anterior, mas que eu vou reforçar aqui. Bruno, é só com conectivo E? Sim. Para eu transformar um argumento em uma condicional, necessariamente as premissas têm que ser ligadas pelo conectivo E. Então aqui, se eu pegar aquele argumento, tinha como premissa, se P então Q, se R então S, P ou S. Vou unir essas premissas com o conectivo E. Essas premissas unidas com o conectivo E, eu vou jogar para uma condicional como se fosse um antecedente. E é aquela minha conclusão que o R passa a ser o consequente. A gente não viu agora há pouco que esse argumento que está aqui ele era inválido? Então significa que essa proposição que está aqui, ela não é uma tautologia. Só que aí o que eu preciso que você fique atento? Quando isso aqui cai numa prova, vou tentar te situar agora para uma situação de prova. Quando isso aqui cai numa prova, primeiro que a galera já vai começar a viajar assim, peraí, o argumento que virou condicional, isso. E aí a gente agora aqui está organizando as ideias e vendo que todo argumento ele pode se transformar numa condicional.
E aí quando fala de tautologia, aí o cara tá lá viajando na tabela verdade, você tá vendo que você pode provar aqui nesse caso se é condicional uma tautologia ou não, verificando se o argumento é válido ou não. Como a gente viu que o nosso argumento é inválido, já está justificado, sem eu ter que ficar demonstrando tabela verdade, e se não é válido, é porque a condicional associada não é uma tautologia. Tudo bem? Então, seria a mesma fala que eu traria aqui, olha, para as outras, né? Se eu pegasse esse argumento que está aqui, olha, unisse essas premissas aqui, ó, se eu fizesse isso, isso aqui, e isso, e isso, e isso, e fizesse isso, olha, se isso, então eu erre. A tabela verdade disso aqui não é uma tautologia. Tudo bem? Isso por quê? Porque a gente acabou de demonstrar que o argumento, só para deixar claro, eu não anotei, mas só para deixar claro, esse argumento aqui, ele é inválido. Por que ele é inválido? Porque eu consegui um jeito de fazer com que as premissas fiquem verdadeiras e a minha conclusão fique F. Tá bom? É isso que eu preciso que a gente arremate aqui de uma vez por todas. Premissas V com conclusão F, não me interessa se tem mais de um jeito ou não, mas premissas V com conclusão F, meu argumento é inválido. Ok? Maravilha! Daqui a pouquinho a gente volta. Eu dou sequência com vocês aqui então nesse nosso módulo importantíssimo, módulo de lógica de argumentação, e eu quero te deixar aí no ponto de fazer qualquer questão, desde as mais basiconas, aquelas que vai ficar puto se pintar na sua prova. Não, pô, caiu uma questão lá de lógica de argumentação, fácil pra caramba. Pegou umas questões lá no curso, complexas e tal, caiu uma lá na minha prova que eu fiquei até triste de fazer. Não. Aí você começa a tirar onda, né? Mas é isso, eu quero te deixar preparado para fazer da mais simplesinha até aquela mais bizarrona. Vem comigo, não me abandona não que eu tô aqui para te ajudar. Eu tô voltando.